Mazinger é um anime clássico dos anos 70. Você pode não ter assistido, mas não é necessário ter um conhecimento profundo de animes e mangás para entender a sua importância. Ele foi uma das primeiras e mais bem-sucedidas histórias de mecha, sendo lembrado até hoje, não apenas no Japão, mas na América Latina e alguns países da Europa onde foi exibido. Mazinger conta a história de Kabuto Koji, um jovem que teve seu avô assassinado por uma organização maligna que quer conquistar a Terra. Agora, Koji precisa lutar contra o Dr. Hell e seus capangas utilizando o Mazinger Z, um poderoso robô gigante feito de material extremamente resistente. Mazinger foi uma obra muito importante e eu não estou aqui para contestar isso, mas pouco se é falado sobre seu sucessor, Great Mazinger. E esse vídeo não é para falar sobre a relevância de Great Mazinger ou sobre o que ele representa para a indústria. Acredito que faz mais sentido utilizar essa análise para Mazinger, já que o mesmo provavelmente foi mais relevante, além de ter sido o primeiro. Estou aqui para falar da minha experiência assistindo aos 56 episódios de um anime que teve a difícil missão de substituir um grande fenômeno, e se ele consegue superar as barreiras do tempo e ser um anime divertido, mesmo depois de quase 5 décadas. Então... No final de Mazinger, o protagonista, Kabuto Koji, encerra suas atividades como piloto do robô e vai para os Estados Unidos estudar. A partir daí, quem assume é Tetsuya Tsurugi, piloto de uma versão melhorada do Mazinger original, Great Mazinger, com a missão de derrotar o Império Mikane, que também tem o objetivo de conquistar a Terra. Aqui um ponto importante, eu vi alguns episódios do Mazinger Z original, mas eu não o assisti inteiro, só que eu sei os pontos mais relevantes para Great Mazinger. Mas do que vi do anime original, eu achei bem fraco. Entendo seu sucesso levando em conta a época, mas assistir Great Mazinger me fez perceber o quão melhor poderia ter sido o Mazinger clássico. A estrutura de Great Mazinger é bem um padrão de mechas da época, onde todos os episódios os vilões têm um plano para invadir a base de operações dos heróis. Consiste em mandar um robô bestial em um local aleatório para atrair a atenção de Great Mazinger, enquanto atacam a base com outro robô. O Great acaba dando um jeito de salvar o dia e o episódio acaba. Então, se o Great Mazinger tem uma estrutura padrão, o que faz ele se destacar de outros mechas da época? Pra mim, é o dinamismo. Eu não assisti tantos mechas dessa época, mas do que vi pude notar que as batalhas costumam ser travadas. Ao invés do robô dar socos, chutes e se movimentar pelo ar, ele costuma atacar com raio laser ou qualquer outro tipo de ataque que será repetido episódio a episódio, pois já tem a animação pronta. Já Great conta com lutas com mais movimento. O Great dá muita porrada, leva muita porrada, gira, voa, dá cambalhota e faz combo com suas habilidades. Na medida do possível, é claro. Lembremos que é um anime dos anos 70 feito para ser exibido semanalmente durante um ano, então nem sempre as lutas serão um espetáculo, mas acredito que Great tenha um saldo positivo nesse ponto. Além disso, existem alguns episódios que se focam muito mais no drama dos personagens do que na luta em si. No episódio 9, uma mulher é transformada em um monstro e é obrigada a lutar contra sua vontade. Os heróis tentam fazer o possível para não machucá-la, mas no geral a força a se autodestruir. Já no episódio 19, temos um foco na Jun, a parceira do Tetsuya, e no seu complexo de inferioridade devido a ser uma pessoa negra no Japão. O episódio tem essa cena que foi bem chocante pra mim. Sim, temas como esse não são raros de serem abordados hoje na ficção, mas Mazinger era um anime infantil dos anos 70, focado majoritariamente na ação, então me surpreende que um episódio desses exista nesse meio aí. E temos também o episódio 46, que é um dos meus favoritos. Nele, Tetsuya encontra um menino que quer fazer de tudo para ter uma chance de pilotar o Great Mazinger. É estranho, pois o menino é muito obcecado com isso. No fim, descobrimos que isso é devido a ele ter sofrido um acidente com radiação e ter pouco tempo de vida sobrando. Tetsuya, que estava com medo de morrer devido a quase ser derrotado neste episódio, se motiva a lutar novamente e promete que derrotará o inimigo a tempo de se despedir do garoto, que já estava em seus últimos suspiros. Mas o fim é trágico e essa é a última cena do episódio. なぜ待てなかったんだよだから俺は敵をやっつけたそれなのにお前はどうして死んじまったんだよ Existem alguns outros episódios mais emocionais assim, mas esses foram os que mais me marcaram. Já outros episódios focam nos dramas do Tetsuya, protagonista que é um símbolo de masculinidade, pois ele é forte, corajoso e é sempre quem resolve a situação. Mas, apesar de toda essa pose de machão, ele ainda guarda consigo traumas de infância e um medo de ser abandonado por sua figura paterna, o cientista Kabuto. Isso ocorre devido a Tetsuya ser órfão, ele tem medo de ficar sozinho. Então, ao invés de ver Jun e o professor Kabuto apenas como parceiros, ele vê eles muito mais como uma família. E não, os dramas pessoais de Tetsuya não são tão abordados durante a série, mas é muito bom ver que ele tem uma humanidade além de toda essa pose. Eu tô focando só no Great Mazinger e no Tetsuya, mas ele não luta sozinho. Sua parceira Jun pilota o robô Venus A. E Boss, personagem que vem desde o Mazinger clássico,
pilota o Boss Borot. O Boss Borot é um alívio cômico, então ele quase nunca consegue fazer algo de útil. Seria legal se ele evoluísse ao longo dos episódios, mas eu não tenho muito problema com ele. E é até bom que ele exista para variar o clima do anime, que é bem sério por padrão. Agora falando sobre a Jun, o que fazem com ela pra mim é o maior problema de Great Mazinger. A personagem só existe para apanhar dos vilões. Nem mesmo nos episódios focados nela, ela consegue derrotar o inimigo. Eu entendo o Boss Borot sempre perder porque ele é um alívio cômico, mas a Jun é levada 100% a sério, o que faz a personagem parecer patética. Não estou dizendo que ela deveria ser tão forte quanto o Great, afinal, ele é o protagonista. Mas um episódio ou outro com a Jun salvando o dia não faria mal. Seria até interessante se ela começasse apanhando e aí fosse evoluindo no decorrer dos episódios a fim de se tornar uma parceira digna do Great Mazinger. Mas infelizmente não é o que acontece. O anime é majoritariamente episódico, mas tem um centro de progressão bacana até. Os robôs vão recebendo alguns upgrades, os vilões constroem uma base nova e alguns personagens vão morrendo. Isso faz com que você sinta que está vendo uma história ao invés de um compilado de lutas feito para vender produto. Apesar que é mais ou menos isso mesmo. Bom, e no fim do anime, o protagonista original, Kabuto Koji, aparece com Mazinger Z para travar as batalhas finais junto com Tetsuya. E eu imagino que o pessoal que assistia na época deve ter ficado louco quando isso aconteceu. E eu mesmo fiquei bem empolgado. Na última luta, todos os robôs Jumbos da série se unem para dar o ataque final, simbolizando que esse é não apenas o final de Great, mas o de Mazinger também. Bom, mas é isso. Foi um anime surpreendentemente divertido de se assistir. Confesso que estava pronto para dropar a qualquer momento quando comecei, mas fui conquistado no decorrer dos episódios. Mas apesar de todos os elogios, com certeza não é um anime que se recomende para qualquer pessoa. Great Mazinger ainda é um anime bem datado e difícil de se assistir. Mas se você for ver o mecha episódico dos anos 70, seja porque você é fã de mecha, ou porque você é um estudioso da animação japonesa e tem que ver os clássicos, com certeza Great Mazinger é uma boa opção.